Olá a todos e bem-vindos ao canal Caixa Fazenda. No século XIX e início do século XX, patos e gansos eram aves domésticas muito populares, representando mais da metade das fazendas em toda a Rússia. Enquanto ovos e carne de frango dominam os mercados na maioria das regiões do mundo, na Rússia, ovos e carne de ganso e pato conquistaram um nicho de mercado significativo em Moscou e no sul do país, graças ao seu alto valor nutricional. A jornada de um ovo de pato ou ganso começa com a seleção de raças. São escolhidos pares parentais de alta qualidade para garantir uma próxima geração saudável e produtiva. Entre as raças de patos mais conhecidas para a produção de ovos estão o Khaki Campbell, famoso por botar até 300 ovos por ano, e o ganso chinês, conhecido por produzir de 50 a 60 ovos anualmente. Os agricultores russos frequentemente utilizam incubadoras especializadas para garantir condições ideais para a incubação dos ovos. Aqui, nesta grande instalação, são produzidos anualmente cerca de 20 milhões de ovos para incubação. Os ovos fertilizados são colocados em incubadoras, onde a temperatura e a umidade são cuidadosamente controladas. Os agricultores empregam o processo de ovoscopia, utilizando uma luz brilhante para verificar o desenvolvimento do embrião dentro de cada ovo. Somente os ovos viáveis, que geralmente representam cerca de 90%, são mantidos, enquanto os inviáveis são descartados. Para os ovos de pato, o período de incubação é de aproximadamente 28 dias, enquanto para os ovos de ganso é de cerca de 32 dias. Quando os ovos eclodem, as aves jovens, chamadas de patinhos e gansinhos, são vacinadas e transferidas para instalações de criação. Nestes locais, elas são mantidas em um ambiente aquecido de aproximadamente 30 a 32 graus Celsius, e a temperatura é gradualmente reduzida à medida que crescem. Uma ração rica em proteínas é fornecida para garantir um rápido crescimento. Os agricultores introduzem os patinhos à água, permitindo que eles brinquem em poças rasas. Após algumas semanas, eles são transferidos para celeiros maiores ou pastagens. Nessas áreas, os patos são criados com uma densidade de 6 por metro quadrado, enquanto os gansos têm um pouco mais de espaço, cerca de 4 por metro quadrado. Eles são relativamente obedientes, então mesmo grandes fazendas precisam de apenas 1 ou 2 cuidadores. Gansos e patos são aves resistentes, bem adaptadas a diversas condições ambientais, mas prosperam melhor com acesso à água limpa e alimentação natural. Eles comem bastante, cerca de 0,5 a 1 kg de alimento por dia, e aguardam ansiosamente a hora da alimentação. Durante a noite ou em condições climáticas adversas, são mantidos em abrigos seguros para protegê-los de predadores e do frio. Se você achou este vídeo informativo e interessante, deixe um comentário abaixo. Manter a saúde do rebanho é essencial. Exames veterinários regulares e vacinas contra a gripe aviária são realizados para prevenir doenças. Os patos geralmente atingem a idade reprodutiva entre 5 e 6 meses, enquanto os gansos demoram um pouco mais, entre 9 e 10 meses. Os agricultores fornecem áreas de nidificação com palha limpa ou telas para incentivar as aves a botarem ovos em zonas designadas. Isso ajuda a manter os ovos mais limpos e facilita a coleta. Os patos podem botar ovos diariamente, enquanto os gansos botam com menos frequência, geralmente produzindo um ovo a cada 1 ou 2 dias durante a temporada de reprodução. Após a coleta, os ovos são cuidadosamente limpos, utilizando métodos secos, como escovação ou equipamentos especializados, para evitar a remoção da camada protetora da casca. Antes de serem enviados ao mercado ou passarem por processamento adicional, os ovos são classificados e avaliados por tamanho, peso e qualidade, utilizando métodos como o tradicional processo de ovoscopia ou equipamentos de escaneamento automatizado. Se os ovos forem vendidos como ovos de mesa, eles são inspecionados quanto a rachaduras com sistemas de ultrassom, higienizados com luz ultravioleta e, em seguida, completamente secos.
Para prevenir o crescimento de bactérias antes do empacotamento, os ovos são colocados em bandejas especializadas, etiquetadas com o tipo de ovo, tamanho e data de produção. Os ovos embalados são armazenados em condições frescas, aproximadamente entre 10 e 15 graus, com umidade controlada para manter a frescura até o transporte. Os ovos são extremamente frágeis, por isso, cada etapa do processo que envolve seu manuseio exige um nível elevado de cuidado e meticulosidade. Tratar os ovos com delicadeza reflete não apenas técnica, mas também respeito por este ingrediente tão versátil e essencial. Para padarias e indústrias alimentícias, os ovos também são processados em forma líquida. Primeiro, os ovos são lavados cuidadosamente para remover sujeira, penas e possíveis contaminantes. Em seguida, os ovos são quebrados mecanicamente e seus conteúdos são separados em claras, gemas ou mantidos inteiros, dependendo das exigências do produto final. Satisfatório, não é? Os ovos líquidos são então filtrados para remover fragmentos de casca e impurezas, seguidos de homogeneização e pasteurização a cerca de 65 graus Celsius. Os ovos líquidos pasteurizados são embalados em recipientes estéreis sob condições higiênicas. Se você gostou deste vídeo, deixe um comentário com o número 2. Quando o assunto é produção de carne, o foco se volta para raças conhecidas por seu grande porte, rápido crescimento e carne de alta qualidade. Uma escolha popular para gansos é a raça Russian Collie, que atinge em média 17 libras por ave. Para patos, o pato de carne Pequim é amplamente preferido, com peso de mercado variando entre aproximadamente 5 e 7 libras. A inseminação artificial é, às vezes, utilizada para garantir diversidade genética e maximizar taxas reprodutivas de até 95%, especialmente em operações de grande escala. À medida que as aves amadurecem, elas são submetidas a uma dieta de finalização, rica em proteínas e carboidratos, para promover o crescimento muscular. Muitas fazendas na Rússia utilizam sistemas de criação ao ar livre, onde as aves têm acesso a rios e pastagens abertas. A grande fazenda cria 300 patos e 400 gansos, todos criados naturalmente. Quando os gansos e patos atingem o peso desejado, geralmente entre 8 a 12 semanas para os patos e 10 a 14 semanas para os gansos, eles estão prontos para o abate. Somente em 2023, a produção de carne de pato e ganso na Rússia foi avaliada em 174 milhões de dólares, um número impressionante. Esta planta de processamento na Rússia leva apenas 3 horas para processar e embalar um lote de 18 mil patos e gansos. As aves são transportadas para o abatedouro em um dia fresco, em recipientes especialmente projetados para minimizar o estresse térmico e os ferimentos. Nesta etapa, as aves são anestesiadas com gás ou banho de água elétrica para ficarem inconscientes. Em seguida, são sangradas e escaldadas em água quente a cerca de 55 graus para afrouxar as penas, que são removidas mecanicamente. As aves são evisceradas por máquinas para evitar contaminações. Esta fábrica processa 6.000 patos por hora. Após a evisceração, as carcaças são cuidadosamente limpas para remover quaisquer penas, sangue ou contaminantes restantes. Em seguida, elas são rapidamente resfriadas em tanques de água fria ou sistemas de resfriamento a ar para evitar o crescimento bacteriano. É simplesmente incrível testemunhar como milhares de patos podem ser limpos e preparados ao mesmo tempo em um sistema moderno e eficiente. O processo é tão organizado que parece uma verdadeira dança de precisão, onde cada etapa é realizada com atenção aos mínimos detalhes. Desde a limpeza cuidadosa até o corte perfeito, tudo acontece de maneira sincronizada, garantindo qualidade e rapidez. Após o processamento inicial, as carcaças são divididas em vários cortes de carne. Alguns gansos e patos são vendidos inteiros, frescos ou congelados, enquanto outros são divididos em cortes, como peitos, coxas, asas e pernas.
A cada ano, esta planta de processamento pode produzir 25 mil toneladas, cerca de 55,1 milhões de libras de carne de pato. Esses cortes de carne são embalados e vendidos individualmente ou como parte de pacotes mistos. Em 2022, a Rússia exportou 18,7 mil toneladas, 41,2 milhões de libras de carne de pato e 11,5 mil toneladas, 25,3 milhões de libras de carne de ganso. Os países da Europa, Ásia e Oriente Médio são os principais importadores dos produtos avícolas russos. Quais são suas opiniões sobre este tema? Deixe um comentário para a Caixa Fazenda saber. Para certos produtos, a carne é desossada e usada em itens processados, como salsichas. O embalamento a vácuo é amplamente utilizado para prolongar a vida útil da carne fresca e processada por vários meses. As embalagens incluem rótulos com informações sobre o produto, como tipo de carne, peso e data de validade, garantindo que a cadeia de frio, desde a fazenda até o varejo, permaneça intacta. A indústria de patos e gansos da Rússia oferece um vislumbre fascinante da jornada do campo à mesa, desde a criação e o manejo das aves até as etapas meticulosas de processamento, tudo com foco na qualidade e na sustentabilidade. Isso não apenas atende à demanda doméstica, mas também posiciona a Rússia como um importante player no mercado avícola global. Junte-se a mim nas colinas e descubra como os agricultores do Sudeste Asiático criam milhões de frangos nesses terrenos elevados. Metade da produção de aves vem de fazendas comerciais de médio a grande porte, enquanto a outra metade é criada nos quintais dos agricultores. Entre eles, um pequeno número de agricultores das terras altas utiliza o terreno ao redor de suas casas para a criação de frango caipira, motivo pelo qual os bandos comerciais de frangos começaram a aparecer gradualmente nas colinas. A criação de frangos nas colinas é uma prática relativamente nova que surgiu nos últimos anos. Na verdade, ela se originou da criação tradicional de frangos caipiras, mas se desenvolveu em uma escala muito maior. Veja bem, com o aumento da demanda dos consumidores, os frangos caipiras ganharam popularidade devido ao seu período de crescimento mais longo e à carne firme e saborosa. Além disso, métodos de criação caipira com biossegurança fazem uso eficaz dos recursos e produzem grandes quantidades de mercadorias para atender às necessidades dos consumidores. Criar um sistema de criação de galinhas caipiras com práticas de biossegurança é uma ideia que combina perfeitamente eficiência e sustentabilidade. Além de respeitar o bem-estar dos animais, esse método aproveita de forma inteligente os recursos disponíveis, transformando-os em um ciclo produtivo altamente vantajoso. Nas granjas de frango, após a eclosão, os pintinhos são inspecionados para garantir que estão saudáveis e têm alta taxa de sobrevivência, porque o modelo de criação nas colinas exige raças excepcionalmente robustas e resistentes a doenças. Esses pintinhos devem ser capazes de suportar variações de temperatura e potenciais patógenos no ambiente natural. Após uma seleção cuidadosa, os pintinhos são colocados em recipientes como estes, prontos para distribuição às instalações agrícolas. Eles são transportados para as fazendas em caminhões, e como ainda são frágeis, os agricultores inicialmente os abrigam em galpões como este. Uma camada de casca de arroz é espalhada no chão para absorver a umidade, e lâmpadas de calor são usadas para manter os novos membros da fazenda aquecidos. Durante esse período, os pintinhos são mantidos em ambientes aquecidos e se desenvolvem nos galpões nas primeiras 3 a 4 semanas, até que cresçam penas, se tornem estáveis sobre as patas e consigam absorver nutrientes adequadamente. Em média, eles são alimentados cerca de 3 vezes ao dia com ração especializada para pintinhos. Para frangos de corte, sejam eles criados soltos ou não, sua vida útil é geralmente de cerca de 6 a 8 semanas, ou até 12 semanas em algumas fazendas orgânicas. Durante esse tempo, os agricultores se esforçam para cuidar do rebanho e otimizar seu peso, garantindo que atinjam o tamanho de mercado.
A alimentação dos frangos criados nas colinas é semelhante à da criação convencional. Os agricultores utilizam ração mista adaptada às etapas de desenvolvimento das aves. De 0 a 4 semanas de idade, eles são alimentados livremente. A partir de 5 semanas, os agricultores ajustam a quantidade de ração com base nas necessidades das aves e as soltam no jardim da colina para que busquem alimento. O objetivo é que após 4 meses de criação, a taxa de sobrevivência alcance 99% e o peso médio dos frangos comercializados seja de 4 a 8 libras. Embora este seja um método de criação caipira, os agricultores ainda precisam investir em galinheiros para bloquear o vento à noite e evitar a entrada de insetos, garantindo a saúde das aves, especialmente durante a estação chuvosa. Os galinheiros não precisam ser excessivamente grandes, mas devem ser robustos e bem ventilados. Naturalmente, os galinheiros são construídos próximos aos jardins das colinas para maior conveniência. Atividades padrão em granjas avícolas, como limpeza dos galinheiros e fornecimento de água, também são mantidas nessas fazendas. Os agricultores também precisam investir em outras despesas essenciais, incluindo custos com matrizes, ração, medicamentos veterinários, eletricidade, água e mão de obra. Após um período de criação de frangos nos galinheiros, eles são soltos para circular livremente ao redor da casa, a fim de se familiarizarem com o ambiente natural. Nesse espaço, encontram novas fontes de alimento, como vegetais e insetos presentes no solo. Esses frangos podem até mesmo forragear uma parte significativa de sua própria alimentação. Criar frangos em áreas montanhosas torna o produto mais popular e permite um preço mais alto, ajudando a melhorar as condições econômicas dos agricultores. Para facilitar a alimentação, as instalações de armazenamento geralmente ficam próximas às áreas de pastagem. Os agricultores normalmente transportam a ração utilizando carrinhos, carregando 2 a 3 sacos por dia para alimentar os frangos. Em dias chuvosos, os frangos são alimentados nos galinheiros, enquanto nos outros dias são alimentados diretamente no jardim ou nas áreas de encosta. Além da ração comercial, os agricultores utilizam materiais disponíveis na fazenda, como vegetais e caules de bananeira, para alimentar os frangos. Após a colheita, todo o material é triturado em uma máquina. Quando tudo está bem moído, fica pronto para os frangos se alimentarem. Esse tipo de ração é considerado suplementar, ajudando os agricultores a reduzir os custos de compra de ração comercial. No entanto, como é feita de vegetais frescos, tem um prazo de validade curto, exigindo preparação diária. Para as galinhas poedeiras, leva cerca de 5 a 6 meses até que elas atinjam o desempenho reprodutivo ideal. Geralmente as galinhas põem ovos na primavera e no verão, pois a produção de ovos é estimulada pelos dias longos e ensolarados dessas estações. No entanto, a iluminação artificial instalada nos galinheiros pode desencadear a resposta de postura de ovos ao longo do ano. Deixe um coração se achar este vídeo interessante e informativo. A maioria das galinhas começa a botar ovos com cerca de 18 a 20 semanas de idade. Galinhas saudáveis colocam ovos de forma consistente durante os primeiros 2 a 3 anos de vida. Isso significa que é possível colher até 240 a 450 ovos por ano de uma única galinha. Após esse período, a produção de ovos começa a diminuir. Especificamente quando as galinhas atingem cerca de 12 a 18 meses, sua taxa de postura reduz. Nesse momento, os agricultores podem cortar custos, abatendo essas galinhas para carne e criando um novo lote em seu lugar. Todas as manhãs, além de coletar os ovos, os agricultores abrem o galinheiro para deixar as galinhas saírem para o jardim. O período de criação ao ar livre dura da manhã até a noite, exceto nos horários de alimentação. Normalmente, os agricultores não interferem muito no processo de criação livre, permitindo que as galinhas andem, corram e cavem no jardim à vontade. Enquanto isso, os agricultores se concentram em outras tarefas na fazenda. A tarefa que mais consome tempo costuma ser a preparação da ração, que envolve moer milho e misturá-lo com vegetais verdes. Essa mistura inclui caules de bananeira finamente moídos, farelo e ração comercial.
Essa tarefa aparentemente simples ocupa cerca de 2 a 3 horas do dia do agricultor. O principal objetivo da criação de galinhas caipiras não é a busca por alimento, mas sim proporcionar às aves um ambiente de vida natural, promovendo seu crescimento e qualidade. Na verdade, a quantidade de nutrientes que as galinhas obtêm ao ciscar não é significativa. Por isso, os agricultores fornecem 2 refeições como esta diariamente. Este lote de galinhas tem 4 meses e 15 dias de idade. Elas são alimentadas principalmente com grãos de milho para manter seu peso. Dentro de cerca de 2 semanas estarão prontas para o mercado. Estas galinhas grandes e robustas são resultado do árduo trabalho dos agricultores nesta fazenda. No entanto, às vezes, ser robusta nem sempre é algo positivo. Atualmente, o mercado prioriza galinhas saudáveis e resistentes. Ao final da jornada de exploração de hoje, você percebe que a vida das galinhas criadas soltas nas colinas oferece uma experiência natural e saudável. Isso é o resultado de uma mistura harmoniosa entre as práticas agrícolas tradicionais e a riqueza do ambiente natural. O que você acha dos métodos de criação e processamento dos agricultores? Compartilhe suas opiniões nos comentários. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal Caixa Fazenda para não perder nossos vídeos empolgantes. Até logo e nos vemos no próximo vídeo. Estamos visitando uma fazenda de criação de porcos no condado de Washington, localizado no sudoeste de Iowa. Esta fazenda abriga 115 porcas reprodutoras, que produzem cerca de 2.000 leitões por ano. Após o nascimento, os leitões são amamentados exclusivamente por 1 mês antes de fazer a transição para outros tipos de alimentação. Iowa lidera os EOA em população de porcos, com aproximadamente 24 milhões de animais, espalhados por mais de 5.418 fazendas. Minnesota ocupa o segundo lugar, com cerca de 8,7 milhões de porcos. Quando os leitões atingem 5 semanas de idade, começam a consumir ração semelhante à dieta de suas mães por 1 mês, antes de serem separados para a produção de carne. No condado de Hamilton, no leste de Iowa, os porcos com 3 meses de idade estão prontos para entrar na fase de engorda. A maioria das fazendas de porcos em Iowa tem rebanhos que variam de 300 a 5.000 animais, enquanto as fazendas maiores, com mais de 5.000 porcos, representam apenas cerca de 20%. Os porcos das fazendas de Iowa são geralmente considerados prontos para o abate aos 6 dos 7 meses de idade, pesando entre 150 e 190 libras, aproximadamente 86 quilos. Nesse momento, eles são transportados para plantas de processamento de carne, sua jornada final. De acordo com estatísticas de 2021, os EZU tinham aproximadamente 2.780 instalações operacionais de produção de carne suína, com mais de 1.100 porcos abatidos por hora. O número total anual de porcos abatidos varia entre 127 e 130 milhões. Além das fazendas modernas, Iowa também abriga dezenas de pequenas fazendas de criação ao ar livre, cada uma com apenas algumas dezenas de porcos. Se você achou este vídeo informativo e interessante, não se esqueça de deixar um comentário abaixo. Adeus às fazendas de suínos. Agora vamos explorar as fazendas de gado em Iowa para descobrir o processo de criação de milhões de vacas.
Ao contrário dos rebanhos no Texas ou Nebraska, que pastam livremente em vastas pradarias, o gado em Iowa é criado principalmente em fazendas industriais e raramente vaga livremente. Nos últimos anos, a maior parte do gado em Iowa tem sido proveniente de confinamentos em outros estados. Esses bezerros jovens estão sendo preparados para serem transferidos para confinamentos em Iowa. Segundo dados do USDA, em junho de 2022, Iowa possuía cerca de 19 mil fazendas de gado, com um total de 3,85 milhões de cabeças de gado. Aqui está uma fazenda de gado no condado de Ringgold, no sul de Iowa, onde todas as vacas são criadas para a produção de carne. Todos os dias, os trabalhadores fornecem alimentação e água, em vez de permitir que elas pastem em pastagens naturais. Viu? A agricultura em Iowa não é apenas um setor econômico essencial, mas também uma história fascinante. O que você acha desse tema? Deixe um comentário para contar a Caixa Fazenda. Jornada para descobrir a agricultura americana. Histórias fascinantes sobre vacas, alcachofras e milho. Você sabia que o gado criado em confinamento não produz tão eficientemente quanto aqueles que pastam em campos abertos? Segundo estatísticas, a indústria de gado em Iowa gera cerca de 17 mil empregos e contribui com 4,1 bilhões de dólares para a economia anualmente. Em uma fazenda no condado de Sioux, no sul de Iowa, centenas de vacas vivem principalmente em celeiros ou confinamentos concentrados. Elas só podem pastar em campos abertos 2 vezes por semana, e cada sessão dura no máximo 3 horas. Uma vez que atendem aos padrões de mercado, são transportadas para abatedouros, e de lá, o destino final é a mesa de jantar. Em 2021, cerca de 895 mil cabeças de gado foram abatidas em Iowa, produzindo 667 milhões de libras de carne bovina, o que coloca o estado em 10º lugar na produção de carne bovina nos Estados Unidos. Mudando para a história das alcachofras. Embora Iowa não seja um centro de produção dessa cultura, ainda possui 5 fazendas de alcachofra, abrangendo 27 acres e representando 1% da área total de cultivo de alcachofras do país. A temporada ideal de plantio de alcachofras é de junho a agosto, e a colheita leva cerca de 160 a 180 dias. Durante a temporada de colheita de alcachofras, dezenas de trabalhadores se esforçam para cortar os botões, embalá-los diretamente no campo ou enviá-los para fábricas onde são processados em produtos como bebidas ou medicamentos. No entanto, Iowa produz apenas cerca de 189 mil libras de alcachofras, um número modesto em comparação com a Califórnia, que representa 96% da produção nacional de alcachofras. Se você gostou deste vídeo, deixe um comentário com o número 2. E é claro, Iowa não pode deixar de ser associada ao seu símbolo agrícola, o milho. Nos últimos 20 anos, Iowa liderou consistentemente a produção de milho nos Estados Unidos.
Com 3,3 milhões de acres de terras agrícolas, o estado colhe aproximadamente 2,4 bilhões de bushels de milho, representando 16% da produção total do país. Além do milho, Iowa também é famoso pela soja. Com 10 milhões de acres de campos de soja, o estado produz 631 milhões de bushels, correspondendo a 14% da produção nacional total de soja. Agora vamos para Louisiana, um estado com uma base agrícola igualmente rica. Louisiana não é conhecida apenas pelos petroquímicos e pelo turismo, mas também está entre os 3 estados com as indústrias agrícolas mais desenvolvidas do Z. No início de 2022, o estado contava com aproximadamente 31 mil fazendas, operando em 8,3 milhões de acres de terra, representando 29% da área total do estado. Aqui as pessoas cultivam milho, cana-de-açúcar e arroz, criam gado, porcos e aves, e particularmente se dedicam à pesca e colheita de frutos do mar, incluindo camarões, ostras e caranguejos. Apenas a indústria de camarões da Louisiana gera cerca de 15 mil empregos e contribui com 1,4 bilhão de dólares para a receita estadual. Em uma fazenda de porcos no sudoeste da Louisiana, mais de 200 porcos vagam livremente, escavando e brincando em vastos campos. Atualmente, a Louisiana possui cerca de 175 fazendas de porcos criados a pasto, com um total de 4 mil porcos. Uma abordagem única e fascinante. Bem ao lado da fazenda, os porcos são livres para vagar e procurar alimento. Eles desfrutam de pastagens, bolotas e também recebem ração em pellets fornecida pelos agricultores. A dieta principal dos porcos Pixia geralmente inclui milho, soja e farinha de batata doce. Como resultado, a qualidade da carne de porco dessas fazendas é significativamente superior à dos porcos criados em confinamento. Segundo estatísticas, em 2021, os ESOA contavam com cerca de 63 mil fazendas de porcos de diversos tamanhos. Entre elas, Iowa é o rei da criação de porcos, com aproximadamente 5.700 fazendas, criando um total de cerca de 24 milhões de porcos. Além disso, a Louisiana também contribui com cerca de 680 fazendas de porcos. No geral, os ESOA possuem aproximadamente 2.700 instalações de abate de suínos operando regularmente, processando uma média de 1.100 porcos por hora.
Estima-se que, anualmente, o país abate entre 120 e 130 milhões de porcos, produzindo cerca de 25 bilhões de libras de carne suína e contribuindo com 57 bilhões para o PIB nacional. Esta é uma fazenda de galinhas criadas soltas localizada na parte oeste de Nova Orleans, Louisiana, abrigando aproximadamente 350 galinhas poedeiras criadas para a produção de ovos. Assim como na granja de porcos mostrada anteriormente no vídeo, centenas de galinhas são soltas no pasto todas as manhãs para forragear insetos e alimentos adicionais. Essa liberdade para vagar por amplas pastagens enriquece naturalmente a dieta das galinhas, melhorando a qualidade de seus ovos e tornando-os altamente procurados. Como resultado, os ovos dessas fazendas estão sempre em alta demanda. Além da forragem, as galinhas recebem suplementação com milho, grãos e até sobras de alimentos humanos. Segundo o Centro Agrícola da Louisiana, havia cerca de 1.500 granjas de galinhas no estado em 2021, mas apenas 8% delas eram fazendas de criação solta. A cada ano, a produção de frangos da Louisiana varia entre 870 e 890 milhões de libras, gerando aproximadamente 780 milhões de dólares em receita. Em nível nacional, em 2021, havia cerca de 233 mil granjas de frangos em operação, mas apenas 1,7% delas eram de criação solta. A maioria dos frangos nos Estados Unidos ainda é criada em granjas industriais, sem nunca ver a luz do sol.